queridos irmãos, a paz do Senhor, boa noite a todos. Desejo a todos aí um restante, o início de noite, né? Se bem que já estamos com hora avançada, já são precisamente 21 horas. Espero que você possa ainda estar acordado e aí acompanhar os nossos estudos. Tenho absoluta convicção que esses estudos estão contribuindo em muito para a sua vida espiritual, de maneira que você, cada dia que você lê a Bíblia, que você estuda, que você nos assiste, nos escuta, né? Você está aprendendo mais e mais esta preciosa palavra dada por Deus para o nosso alimento, né? Alimentar nosso espírito. A gente não se esquece de tomar café da manhã, de almoçar e de jantar, mas também não devemos de forma alguma nos esquecermos de lermos a palavra do Senhor e principalmente estudar a palavra. Quando nós apenas lemos a Bíblia, às vezes, e com certeza, na maioria das vezes, nós não retemos os conteúdos, as informações. Mas quando você lê a palavra, você se debruça sobre ela, você pesquisa, você procura sanar aquela dúvida que você tem de interpretação, e você procura até mesmo várias Bíblias, né? Aquela versão que possa lhe ajudar a você compreender mais e mais o que o texto está explicando. Você muitas vezes está no meio da revista corrigida e não está satisfeito com o entendimento, ou seja, não foi tão clara a informação, você procura outra versão, talvez até um NVI ou uma nova tradução na linguagem de hoje. Já orientamos irmãos quanto a isso. Não deixe de fazer isso, tá certo? Pesquise, pesquise, pesquise. Leia, leia e leia, para que você possa aumentar o seu conhecimento na palavra do Senhor, tá certo? Consulte, não tenha pena em gastar seu dinheiro, seus recursos com bons livros, com bons comentários, boas enciclopédias. Uma enciclopédia não é obrigado você comprar uma enciclopédia como a R.N. Champlin, como a e outros comentaristas, né? Temos aqui Matthew Henry e outros comentaristas. Não necessariamente você precisa pegar e abrir e ler ela toda de uma vez. Não, à medida que você vai lendo os textos da palavra do Senhor, você vai, como eu faço, eu vou ler esse capítulo, vou ler tantos versículos, vou lá e pesquiso, faço minhas anotações, procuro outro comentário, que outro comentarista quis dizer, outro comentarista, às vezes leu 3, 4 comentários para preparar nosso plano de aula aqui, para ensinar aos nossos irmãos. Então faça sempre isso. Quanto mais você consulta a opinião de outros comentaristas, mais você vai aprender ou reter os conhecimentos. Por quê? Porque às vezes um comentarista não cita determinado ponto. Você consulta outro, olha, esse aqui não citou, às vezes cita uma cidade, mas ele não cita a distância, a localização da cidade, mas outro autor cita. E assim nós vamos aprendendo cada vez mais, mas isso requer de cada um de nós dedicação. Nós, assim como nós, quando estudávamos nas escolas seculares, nas faculdades, nós estudávamos bastante para aprender, a Bíblia é a mesma coisa. Você não pode apenas estar olhando para o céu, orando e pedindo que Deus lhe revele conhecimento bíblico sem que você gaste tempo. Aliás, você não gasta tempo, você ganha tempo lendo a Bíblia. Tá certo? Então faça isso diariamente, tenha este hábito de ler a palavra do Senhor. E estudar, principalmente estudar a palavra. E não apenas ler por ler. Tem irmãos que às vezes dizem, olha, leio 3 capítulos, 4 capítulos por dia. Sim, mas desses capítulos que você leu, o que foi que você reteu? O que foi que você aprendeu para a sua vida prática cristã? Isso é que é importante. Então, é preferível você passar o dia meditando num texto, ali 2, 3, 4, 5, até 10 versículos e reter. Você meditou no texto, pesquisou, foi atrás da resposta, de outras interpretações. Aí sim, você começa a aprender a Bíblia. Você começa a aprender, mas você nunca saberá toda a Bíblia. Somente Jesus é que tem todo o conhecimento, certo? Muito bem, eu peço a você, solicito que você divulgue na sua igreja para outras pessoas. Procure o seu pastor. Pastor Moisés Câmara está disponibilizando gratuitamente um curso bíblico, seguindo a ordem cronológica dos fatos. Ele está narrando, está trazendo informações sobre o período chamado Nação Fragmentada. Olha, estou aprendendo bastante. Se você conseguir convencer seu pastor ou outros irmãos, logicamente que você estará nos ajudando nesse sentido. O objetivo aqui, a projeção aqui é o do nome do Senhor, é a palavra do Senhor. O que merece destaque aqui é a palavra do Senhor. Então divulgue, compartilhe os nossos materiais, nossos vídeos, nossos estudos, tá bom? Amém.
Vamos falar hoje acerca do seguinte tema: leprosos visitam o acampamento inimigo. Leprosos visitam o acampamento inimigo. Que acampamento é esse? Acampamento dos sírios. Justamente dos sírios, ou dos arameus. Os sírios, de onde vieram os sírios? Lógico, da Síria, né? Ou de Arã, antigo nome conhecido também como nome da Síria. O nosso texto está baseado em 2 Reis, capítulo 7, versículos 3 a 11. 2 Reis, capítulo 7, versículos 3 a 11. Se você estiver com a Bíblia aí próximo, quiser abri-la, quiser manter esse texto, à medida que a gente vai começando o primeiro versículo, versículo 3, e aí por diante, até nós encerrarmos aqui o nosso texto. Vamos fazer uma rápida revisão do assunto de ontem. Ontem nós falamos sobre o seguinte tema: Ben-Hadad cerca Samaria. Falamos naquela ocasião que esse Ben-Hadad é o Ben-Hadad II. Nós vimos que ele fez um cerco na região, na cidade de Samaria. A cidade foi cercada, ninguém entrava, ninguém saía. Em consequência disso, o que aconteceu? Aconteceu que o povo começou a perecer de fome. O povo estava morrendo por inanição, falta de alimentos. Chegou ao ponto de uma mãe, nós vimos aqui, duas mulheres combinaram entre si para uma comer o filho de uma delas num dia e no outro iriam se alimentar do outro filho, né? A primeira mulher concordou, a outra, lógico, as duas concordaram, porém um filho foi comido naquele dia, cozido, o texto diz aqui. No outro dia, quando a mulher estava com fome, procurou o filho da outra, não encontrou este menino, ou seja, essa mulher havia escondido o seu filho. O rei soube disso, ficou indignado com essa situação. A Bíblia mostra que ele estava muito irado, o texto mostra aqui, e essa ira nós mostramos que era contra Deus e posteriormente contra Eliseu. Vimos que naquela ocasião ele quis atentar contra a vida de Eliseu, ele fazendo juramento, dizendo que a vida de Eliseu seria ceifada, ou seja, ele ia cortar a cabeça do profeta. Ele coloca esse seu intento em prática, manda ali um mensageiro com esse propósito, de cortar a cabeça do profeta. O profeta, através da revelação dada por Deus, ele viu que aquele capitão tinha dado a ordem para alguém matá-lo. Ele então estava na sua casa, junto com os líderes de Israel. Ele dá aquela recomendação para que ele não abrisse a porta, porque logo em seguida viria o rei Jorão, logo ali, já no encalço, ali, já pertinho lá daquele mensageiro. Bem, o mensageiro não entrou, mas o profeta Eliseu teve aquela audiência com o rei Jorão, e ali o profeta Eliseu, usado por Deus, Deus na sua infinita misericórdia, mesmo Israel estando em completa idolatria, apesar com raras exceções, porque havia escola de profetas, ali podemos dizer que era o sal daquela terra naquela época, esses homens. A presença de Eliseu também mostrava que nem tudo estava perdido ali, então Deus estava dando ali, usando a sua misericórdia para ajudar aquele povo. E nós vimos que o profeta Eliseu foi usado por Deus para vaticinar, para profetizar, dizendo que haveria agora fartura em abundância. Eu quero só ler o texto aqui para que possamos nos basear nesse texto. A partir daqui nós vamos nos debruçar sobre o texto que praticamente é a sequência do assunto que nós vimos anteriormente. O versículo 27, quando o profeta Eliseu está diante do rei Jorão, o que é que ele diz? Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Ouvi, Jorão, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, ou seja, quase ali um período de 24 horas, uma medida de farinha haverá por um ciclo, ou seja, 3,5 quilogramas de farinha de trigo por um ciclo, ou seja, ficaria muito barata, baratíssima. E 2 medidas de cevada, ou seja, 7 quilogramas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Esta palavra aqui é uma palavra profética, ele estava sendo usado por Deus para dizer que haveria abundância, e essa abundância seria em menos de 24 horas, isso aqui iria literalmente acontecer. Que Deus maravilhoso é o nosso Deus. E ele também está profetizando aqui 2 coisas que eu vejo aqui. Quando ele fala a porta de Samaria, ele estava dizendo o quê? Ele estava dizendo que novamente o comércio seria reaberto ali às portas daquela cidade de Samaria, porque geralmente as cidades, o comércio das cidades,
quem queria trocar, vender, comprar, geralmente isso ocorria, podemos dizer assim, uma espécie de feira livre, ela acontecia ali à porta das cidades daquela época. Então Samaria não era diferente. Ali também o comércio voltaria a funcionar perfeitamente com muita abundância de alimentos, principalmente trigo e cevada. Particularmente o trigo para as pessoas, a cevada para os mais pobres também, que são pessoas também, mas para os mais pobres, porque era mais barato ainda, e para os animais também, certo? Muito bem. Também aqui o texto está dizendo o quê? Quando ele diz a porta de Samaria, está profetizando que os inimigos irão se retirar. Porque como as portas seriam abertas para o comércio, para aquela feira, seu inimigo, com o inimigo ali na presença dele, logicamente os inimigos teriam que ir embora ou se retirar, bater em retirada. E ele estava profetizando isso. Isso deveria acontecer em menos de 24 horas, porque Deus estava usando o profeta do Senhor. Porém teve um capitão que duvidou, aquele capitão que disse, ainda que Deus abrisse as janelas do céu, estão lembrados? Olha o que diz o verso 28. O verso 2, perdão. Porém um capitão em cuja mão o rei se encostava, ou seja, alguém da confiança extrema do rei Jorão, uma pessoa da sua confiança, o seu braço direito, sua mão direita, respondeu ao homem de Deus, dizendo, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso, ou seja, um incrédulo. Este capitão não creu, não acreditou que nosso Deus poderia fazer isso, Deus de Eliseu poderia fazer isso, mandar ali abundância de alimentos para aquela população tão sofrida, a população de Samaria. Então a fome era extrema em Samaria, muito extrema. A partir dali, então Eliseu, vamos à resposta de Eliseu, e Eliseu disse, eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás, ou seja, dela você não vai comer, você não terá esse privilégio de comer. Por quê? Porque ele duvidou do poder do nosso Deus. Bem, aqui termina o texto de ontem, fizemos essa pequena, voltamos um pouquinho à história, né, o último assunto, o assunto de ontem, que foi Ben-Hadad cerca Samaria. E vamos iniciar agora, a partir desse instante, leprosos visitam o acampamento inimigo. Nós vamos fazer aqui uma rápida introdução sobre este assunto. Nós veremos que o texto está, conforme já disse, volto a repetir, 2 Reis capítulo 7, versículo 3 a 11, você que chegou agora, ligou agora o seu computador, ou ligou agora o seu smartphone, o seu celular, o texto está em 2 Reis capítulo 7, versículos de 3 a 11. Então, lembre-se o seguinte, a cidade está cercada, a profecia foi dita, usada por Deus, o profeta Eliseu foi usado por Deus para dizer que haveria abundância. A cidade ainda estava cercada, a partir desse ponto, desse cerco, vamos continuar aqui a nossa narrativa. Nós veremos aqui que Deus vai agir de forma sobrenatural. Lembre-se que Deus já agiu, podemos assim usar essa expressão, agir, né? Agiu já em prol de Israel, e usando o profeta Eliseu, para que o profeta Eliseu cegasse os sírios. Lembre-se que nós já falamos isso, né, acerca desse assunto. Eles estavam com a intenção de prender o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu imediatamente ali, ele pede a Deus, e para Deus ferir a vista deles, então Deus fere a visão daqueles homens. Nós agora veremos o que Deus fará. O que é que Deus fará agora? Deus vai fazer algo aqui que tenha tudo a ver com a audição. Então, Deus, ele é médico por excelência, né? Ele é o Todo-Poderoso. Então, ele agiu já na visão, ou seja, prejudicando a visão, mas com a intenção de Deus era levar esses inimigos de Eliseu até a cidade de Samaria. Agora, o que é que o Senhor vai fazer? Deus vai agir agora na audição deles. Vejam bem, acompanhem, esse texto é muito interessante, muito poderosa, é a palavra do Senhor. Vamos então. O texto começa dizendo o seguinte, o texto está no versículo 3, diz, e 4 homens leprosos, então lembre-se que a cidade está cercada, Samaria está cercada, o povo está ali dentro com fome cruel. O texto diz, e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, ou seja, à entrada da porta de Samaria. 4 homens leprosos, não eram 5, eram 4 homens.
Qual era o estado de saúde dele? Leprosos. Estavam leprosos, aqueles homens. Os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Foi essa a pergunta deles. Os leprosos, nós sabemos que os leprosos eram pessoas que estavam com essa doença grave, terrível, e eles deveriam ficar fora da cidade. Nós vamos ler aqui um texto para que possamos mostrar aos nossos irmãos e amigos que o que nós estamos falando aqui, nada mais, nada menos, é o que está na palavra do Senhor. Havia esse cuidado do leproso, ele não ficar próximo às pessoas, contatar com as pessoas, estar próximo às pessoas. Eles deveriam estar longe das pessoas. É uma doença muito terrível. Veja o que diz Levítico, capítulo número 13, versículos 45 e 46, para você acompanhar, ter pelo menos uma ideia de quão deplorável e triste, terrível era o estado de uma pessoa leprosa. Olha o que a Bíblia fala acerca disso. Levítico capítulo 13, versículo 45 diz: as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. Tinha nada de pentear o cabelo desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Então ele colocava um pano sobre o seu rosto, ali daqui para baixo, na parte aqui, e ele deveria declarar: imundo, imundo. Para quê? Para que ninguém batesse nele, para que ninguém se encostasse nele. Então ele, de longe, ele já avisava: ó, imundo, imundo, para que as pessoas não se aproximassem. Vamos ao versículo 46, que é o imediato, diz assim: será imundo durante os dias, será impuro ou imundo, durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só. Então, a vida de solidão. A sua habitação será fora do arraial. Então, total isolamento. Ele ficava fora do arraial, ou fora da cidade, ou fora do acampamento. O arraial aqui, porque Israel ainda estava no transcurso da trajetória para direção a Canaã, ainda estavam em pleno deserto, caminhando, e ali foi usada a expressão arraial, os acampamentos dos israelitas. A pessoa leprosa não poderia ter contato nenhum, ficava distante, num local só para os leprosos. Por isso que eles não estavam dentro da cidade. Então, se a fome lá dentro da cidade de Samaria já estava gritando ali, já matando as pessoas com tanta fome, imagine agora o estado desses 4 leprosos, que nem sequer tinham esse privilégio, se era que é privilégio entrar num lugar onde só tinha doença e fraqueza, esse leproso entrar. Então o estado deles era realmente terrível, deplorável. Dá pena o estado desses 4 leprosos. Eles estavam na porta da cidade. O interessante é que eles ficaram ali certamente por vários dias, apesar da Bíblia não dizer quantos dias eles passaram ali. Certamente aqueles vigias que ficavam em cima do muro já conheciam aqueles leprosos, aqueles 4, sempre eram eles que estavam ali. Certamente ali, talvez esperando, na esperança de alguém jogar alguma comida, ou resto de comida ali, quem sabe abrir a porta rapidamente sem que o inimigo da Síria pudesse ver, ou alguém jogar algum alimento por cima do muro para que eles ali se aproveitassem ou pegassem aquela comida para se alimentar. Era terrível o estado desses leprosos, homens pobres, doentes, e praticamente viviam como pedintes, pedindo realmente esmolas ali para poder sobreviver. Então, conforme nós já falamos, era terrível o estado dos leprosos. E o texto nos mostra que havia 4 leprosos na porta, a porta de Samaria, ali pertinho na entrada. Certamente os sírios que estavam ali, os vigilantes, os soldados que ficavam mais à frente, os postos de vigia durante o dia e os postos de escuta durante a noite, já talvez tivesse até já se acostumado com aqueles 4 leprosos, vendo aqueles 4 homens ali, próximo à porta de Samaria. E certamente deixaram eles ali. Claro, o texto mostra que eles não foram atacados, estavam ali vivos, mas estavam sobrevivendo. E podemos entender também, os sírios sabiam que aqueles homens eram leprosos. Por quê? Porque eles estavam ali, naquele estado ali, não podiam entrar na cidade. Bem, o texto diz que 4 dos leprosos estavam à entrada da porta. De que porta? Da porta de Samaria. Os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Ou seja, eles estavam excluídos da cidade. Então o que eles pensaram? O que é que nós estamos fazendo aqui?
nós estamos, olha, aqui não vai, é como se ele dissesse, comida nós não teremos. Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Vamos fazer o seguinte, aí vem agora o versículo 2, você verá a atitude desses homens, né, que eram homens cerimonialmente impuros. Eles começam a argumentar entre eles, e um argumento bem lógico, né? Eram homens doentes, mas não desprovidos ali de entendimento, e eles usam ali um argumento lógico. O que é que eles disseram? Então, já que eles não podiam entrar na cidade, não podiam ter contato com as pessoas que estavam ali dentro, porque eles estavam cerimonialmente impuros, o que é que eles disseram? Acompanhe na sua Bíblia o versículo 4, diz assim o texto. Eles disseram, se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade. Quer dizer, se nós tentarmos aqui forçar a porta para entrar, lá tem fome. Há fome e morreremos. Nós vamos tentar entrar, lá não tem comida, nós vamos morrer. Morrer aí. E se ficarmos aqui, também vamos morrer. Eles disseram, olha, se nós entrarmos na cidade, nós vamos morrer, porque lá não tem comida. Se nós ficarmos aqui à porta de Samaria, vamos morrer também. Aí vemos agora a sequência. O texto diz, vamos nós, pois, eles resolveram agora arriscar, veja só, arriscar a sorte deles. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Olha, nós vamos sair daqui, vamos lá no arraial dos sírios, porque os sírios estavam cercando a cidade. O termo aqui, arraial, todas as vezes que eu falar aqui arraial, mas entenda como acampamento, porque eles estavam ali cercando, né, ali acampados em redor da cidade, fazendo aquele cerco, para que o povo morresse ali por inanição. Então eles tomam essa iniciativa. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios, se nos deixarem, aí o texto diz, se nos dermos conosco no arraial dos sírios, se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente viveremos. Eu vou ler novamente o texto, que ficou um pouquinho aqui complicado. Diz assim, se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Eles disseram, olha, vamos arriscar. Vamos ver se os sírios têm piedade de nós. Se nós formos para eles lá, se nós formos para lá, se ele nos matar, tudo bem. É como se dissesse, é preferível morrer à espada, que a morte é muito rápida, do que morrer de fome, sentindo dores. Isso foi o que eles decidiram. Então eles disseram, vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial, ou seja, vamos no acampamento, vamos ver se os sírios têm piedade de nós, já que nós somos leprosos. Se nos deixarem viver, ou seja, se eles tiverem misericórdia de nós, tudo bem. Agora, se nos matarem, então somente morreremos. Ou seja, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo, né? Então, de qualquer jeito vamos morrer, pelo menos, se tivermos uma morte pela espada, vamos morrer rápido. Se morrermos de fome, vai ser muito pior. O que eles não poderiam é permanecer ali à porta da cidade. Então, eles resolvem assumir esse risco, não deixou de ser um risco para eles. Eles tomam essa iniciativa de sair daquele lugar, porque eles iam morrer de qualquer jeito. Iam morrer de fome ali à porta da cidade. Se entrasse também não ia adiantar, porque a fome lá dentro já tinha pessoas já certamente mortas, morrendo de fome. O que eles fizeram é essa decisão, tomaram essa decisão, no consenso os quatro resolveram ali arriscar ali a própria pele com os sírios. Eles contavam com a misericórdia dos sírios. Quando aí esse versículo 4, vamos ao versículo 5. Veremos agora no versículo 5 uma grande surpresa. Eles terão uma grande surpresa. Eles bolam esse plano, põem em prática e levam a cabo esse plano. Olha o que o texto diz, versículo 5. E levantaram-se ao crepúsculo, para irem ao arraial. Certo? Então, levantaram-se ali um pouquinho ainda, já começando a anoitecer. Quando começou, por isso que o texto diz, levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial. Levantaram, não que eles estivessem dormindo, levantaram, ou seja, saíram do lugar onde eles estavam, caminharam para lá. Isso já quase ao anoitecer. Por isso que o texto diz aqui, ao crepúsculo, para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Percebeu aqui? Começa aqui o milagre. Então eles
bolam esse plano de contar com a misericórdia dos sírios, chegam até o acampamento dos sírios. Quando chegam lá, achando que tinha muitos inimigos lá, quando eles chegam lá, não tem ninguém. É isso que o texto está mostrando aqui. Acompanhe. Levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios, ou seja, no acampamento, no local do cerco, onde estavam eles fizeram ali um cerco. Logicamente, o seu acampamento ficou a retaguarda deles, que não poderia colocar na frente, ficou a retaguarda. Ali tem as suas barracas, ali tem as suas tendas, ali tinha os seus materiais, seus alimentos para os soldados ali. As refeições eram feitas no local e servidas também no local. E o texto diz: e chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Ou seja, houve uma grande surpresa, não acharam ninguém. Mas vamos continuar, porque o versículo 6 vai mostrar o motivo pelo qual a tropa do Síria retirou-se do arraial, ou seja, abandonou o cerco. O texto é bem claro quanto a isso. Acompanhe, versículo 6. Aí a narrativa de 2 Reis, versículo 6, vai descrever o que aconteceu, o milagre, o que Deus fez aqui. Deus fará aqui grande coisa, grande poder. Olha só. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carro e ruídos de cavalos. Isto é, Deus fez com que aquele exército da Síria, que estava cercando Samaria, ouvisse um ruído de carros e de cavalos. É como se eles estivessem dispostos no terreno, lógico, ali, cercando a cidade, e de repente eles começaram a ouvir barulhos de um exército muito forte que estava se aproximando. Como é que eles entenderam que era o exército? Porque eles sabiam a zoada que fazia, o barulho que fazia os carros quando se deslocavam, os cascos dos cavalos, os cavalos correndo, muitos cavalos correndo. Então eles sabiam que dali era uma tropa que estava se aproximando deles. Quem foi que fez? Isso era verdade? Isso aí foi um milagre que Deus fez. Foi Deus que fez aquele barulho, aquela zoada toda, todo aquele barulho de cavalos correndo, de carruagens sendo puxadas. Foi Deus que fez isso. Por isso que eu disse que o Senhor vai agir na audição deles. Eles vão pensar que realmente é uma tropa. Mas não era uma tropa. Era apenas o poder de Deus agindo a fim de favorecer ali os samaritanos e particularmente esses 4 leprosos. Olha o que o texto diz. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército. Ou seja, uma grande potência ali. De maneira que disseram uns aos outros, eles mesmos disseram para uns aos outros, os sírios conversando entre eles: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e o rei dos egípcios para virem contra nós. Então eles ficaram, os soldados ali olhando para a cara um do outro, ouvindo, disse: olha, o que aconteceu? Aconteceu que esse rei de Israel, ele contratou uma tropa de mercenários, pagou a eles para eles lutarem a favor deles contra nós. Foi isso que o texto nos mostrou aqui. Eis que o rei de Israel alugou, ou seja, contratou ali mercenários ou um exército contra nós, os reis dos heteus, ele demais, contratou o rei dos heteus. Olha, já disseram até a tropa. Fico impressionado como eles conseguiram entender que era a tropa, a parte do exército dos heteus, alguns falam, alguns comentários, dos hititas, e os reis dos egípcios para virem contra nós. Eu quero ler aqui um texto porque algumas pessoas, alguns dos estudiosos, incrédulos, eles fizeram chacota desse texto aqui porque eles achavam que nesse período os heteus, não havia como... os heteus, de forma alguma, entrariam nesse contexto aqui, histórico, que foi citado aqui, os heteus. Mas eu quero ler a enciclopédia aqui, de um comentário bíblico expositivo, apenas um rápido texto de Wesber. Ele diz assim sobre essa passagem, porque isso aqui é relevante. Eles disseram que o rei Jorão, o rei de Israel, havia contratado uma tropa para lutar contra eles, contra os sírios. E eles mencionam aqui que eram os heteus e o rei dos egípcios. Olha os heteus aqui. Diz assim, acompanhe. Mais de um século atrás, os estudiosos seculares
costumavam sorrir quando se fazia menção aos heteus, referindo-se a eles como um povo mitológico citado na Bíblia. Então veja só, povo mitológico, segundo eles. No entanto, escavações arqueológicas revelaram a existência de uma poderosa civilização etéia, inimiga frequente de Israel. Mais uma vez, as pás dos arqueólogos tiveram de confirmar a veracidade do registro das escrituras. Tá certo? Então, de vez em quando aparece alguém aí querendo anular a Bíblia ou algo que a Bíblia diz, mas a arqueologia já provou muita coisa, que as narrativas bíblicas são verdades, e muitos textos aqui, a própria arqueologia já comprova isso. Então, de vez em quando aparecem essas pessoas que se acham iluminadas para descrer da palavra do Senhor. Ficarão sempre envergonhados. Então, vamos voltar ao nosso texto? Vamos lá. O que Deus fez aqui? Deus fez com que o exército da Síria que estava cercando Samaria achasse, admitisse, entendesse pelo barulho que era um exército que tinha sido contratado para lutar contra eles. É isso que o texto está nos mostrando. Ou seja, eles enganaram-se a si mesmo na sua própria interpretação. Eles mesmos que interpretaram, eles mesmos disseram. É uma tropa, já nomearam até a tropa. Que tropa era essa? Os heteus e os egípcios. Vamos ao versículo seguinte. O versículo seguinte é o número 7. O que vai acontecer? Quando os soldados começam a confabular ali entre eles, a conversar entre eles, desesperados ali, soldados ali amedrontados, porque o barulho da tropa era imenso. Com certeza já deu ali para eles avaliarem que aquela tropa era bem mais numerosa do que o próprio exército da Síria que estava ali disposto no terreno para atacar Samaria. Como eles detectaram isso? Pelo barulho, pelo grande barulho de deslocamento de tropas, né? Carruagens sendo puxadas, carros de combate, tropel dos cavalos ali, muitos. Então, viram ali. Mas tudo isso foi Deus que fez. Era Deus que estava amedrontando com o seu poder esse exército da Síria. Olha o versículo 7. O que vai acontecer agora? O que vai acontecer é aquele salve-se quem puder. Eles vão bater em retirada numa corrida aqui frenética, uma corrida intensa. Vão sair correndo, uma fuga alucinada, correndo. Quem vai correr? Os sírios. Quando eles escutam esse barulho, eles dizem, olha, perna para que te quero. Os soldados correram, né, debandaram, saíram. A gente chama isso, quando uma tropa corre, está no combate, ela vê que vai perder a guerra, ela se retira, existe essa retirada com pressão e sem pressão. Essa aqui será uma retirada com pressão. Por quê? Porque não importa os materiais, que ficasse lá os animais, que ficasse os seus víveres, os alimentos, quem sabe até armas, eles queriam salvar a pele. Então foi um retraimento, isso vai acontecer aqui, um retraimento com pressão, certo? Se fosse sem pressão, eles teriam calma, tranquila, desmontar as barracas, pegar os animais, subir no animal e sair correndo, certo? Mas tranquilo, não ia abandonar nada, ia levar tudo. Então sem pressão. Aqui será um retraimento com pressão, porque o que importa era eles escapar com vida. Acompanha o versículo número 7. Pelo que levantaram e fugiram no crepúsculo, ou seja, à tardinha ao anoitecer. À tardinha ao anoitecer. Quando os quatro leprosos chegaram no acampamento, lógico que isso foi depois. Qual foi o momento que isso é importante aqui para o seu estudo, para o nosso estudo, para você não se confundir. Quando os soldados ouviram o barulho dessa tropa, que não era tropa, era apenas Deus fazendo este barulho, eles correram. Na hora que eles correram, esse momento foi quase à tardinha, ou seja, já quase escurecendo. Quando os leprosos foram ao acampamento, lógico que eles já tinham fugido, então já estava um pouquinho mais tarde, certo? Por quê? Porque você pode observar que a narrativa, o autor dos Reis, o que ele fez? Primeiro ele mostrou a entrada dos leprosos, vai mostrar a entrada dos leprosos no acampamento, nós já vimos isso. Logo em seguida ele vai descrever por que aconteceu essa debanda dos soldados. É importante você entender isso. Primeiro eles entram,
Depois é que o autor dos Reis é que faz essa narrativa, para você não ficar confuso. Amém? Então, versículo 7, vamos repetir, para a gente pegar toda a sequência, para você não ficar confuso, tá bom? Vamos lá. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, ou seja, à tardinha, no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, ou as suas barracas, e os seus cavalos, e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a vida. O importante aqui era os sírios escapar com vida, eles precisavam escapar com vida. Então eles deixaram, o texto mostra, deixaram seus cavalos, não tiveram nem tempo de colocar a sela nos seus cavalos, para se aprontarem, para fugir, não havia tempo hábil para isso. Se eles ficassem ali, eles estavam correndo contra o tempo. Então o tempo aqui era o fator preponderante. Eles queriam fugir. E deixam também, o texto mostra que seus jumentos, por que os jumentos? Porque os jumentos geralmente transportavam a carga, o peso das armas, os víveres, né? Sacos com trigo, saco com alimentos. Isso quem levava eram os jumentos. E o arraial como estava, eles deixaram intacto o arraial. Né? Ali o serviço de aprovisionamento estava ali, o almoxarifado deles, bem cheio de alimentos. Nós veremos na sequência, eles não dizem, olha, deixa tudo para trás, não podemos carregar esse peso, a distância é longa. Por quê? Porque eles estavam em Samaria, tinham que agora atravessar o Jordão. Então a distância é aproximadamente entre 35 e 40 quilômetros. Imagina uma carreira de 35, uma verdadeira maratona. Agora, pense aí os soldados escapando com peso. Não daria, eles não iriam aguentar, não iriam muito longe. Por isso que eles optaram para essa fuga, esse retraimento, compressão. Eles tinham que correr para salvar a própria vida. Que ficassem lá os animais, que ficassem os víveres, todo o material ali, todos os alimentos deles, que ficassem as barracas, ficasse tudo. Veremos até objetos de valor ficarão ali. O que importa naquele instante era eles escaparem com vida. Eles precisavam escapar com vida. Isso é interessante. Isso aqui merece destaque para que possamos entender essa fuga. Então foi um retraimento com pressão. O que importa era salvar a vida deles. Salve-se quem puder. Na verdade, foi essa carreira mesmo. Uma fuga alucinada. Então eles deixam o acampamento intacto. Vamos ao versículo 8. Chegando, pois, aí o autor dos Reis, provavelmente Neemias, o que ele faz aqui? Ele volta a falar sobre os leprosos. Então, os leprosos chegaram no arraial, não tinha ninguém, aí ele narra o porquê não tinha ninguém. Porque Deus fez isso, assim, assim, assim. Certo? Você já entendeu, não vou repetir. O versículo número 8, o que vai acontecer aqui é que os leprosos, aqueles homens doentes, pobres, com fome, pense na fome. A fome deles era muito grande. Olha o que o texto diz. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do acampamento, ou à entrada do arraial, entraram numa tenda, ou seja, eles foram numa barraca. E comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Vamos explicar isso aqui no detalhe. Eles chegam, os 4 leprosos, não veem ninguém, entram numa barraca, ou numa tenda. Chegando ali, eles veem comida com fartura. Diga aí, o estômago doendo de fome. Eles veem ali, o texto mostra que eles viram, naquele momento, alimentos. E o texto diz, comeram e beberam, ou seja, se banquetearam. Se banquetearam, comida ali, 0,800 para ele, de graça. Só que não tinha só isso. Além da comida, veja só o que o texto mostra. E tomaram dali prata e ouro. Além da comida farta, ainda tinha, ao dispor deles, coisas valiosas. Está aqui, prata e ouro e vestes. Olha, se as vestes dos leprosos eram rasgadas, nós lemos aqui o texto, agora tinham vestes novas para eles. Vestes. E o texto diz, e vestes. E foram e os esconderam, mas eles foram ambiciosos. Eles viram os alimentos, eles viram, se alimentaram, lógico, tinha muita comida ainda para ser feita, muito trigo, quem sabe muita cevada, muito alimento ali, e isso aí vai acontecer, é claro, a profecia vai se cumprir. E é interessante, eu me lembrei aqui, um detalhe importante, é que esses leprosos não sabiam, não tomaram conhecimento dessa profecia de grande abundância, essa profecia do profeta Eliseu. Por que não sabiam? Porque eles estavam fora da cidade.
Eles estavam fora da cidade. Tem alguém ligando para mim. Não posso atender agora, infelizmente. Depois eu procurarei retornar. Meus irmãos. Então, esse detalhe ele é relevante. Os leprosos, eles não tomaram conhecimento da profecia de Eliseu. Não sabiam essa profecia de abundância. Voltemos aqui o texto. Então eles foram ambiciosos, foram egoístas, porque eles viram os alimentos, eles viram muito ouro, prata, vestes, e o texto diz, e foram e os esconderam, ou seja, foram ambiciosos. Então voltaram e entraram em outra tenda. Na primeira barraca, olha, pleno êxito, comida, comeram, beberam, viram ali ouro, viram ali prata. Vão esconder, o texto diz, e os esconderam, eles esconderam esses materiais, principalmente os objetos aqui. Aí eles vão entrar em outra barraca. Quando chega lá, a mesma coisa, fartura, alimentos, comida, ouro, prata, vestes. E dali também tomaram alguma coisa e as esconderam. Então foi uma ambição repetida, dobrada, fizeram isso na barraca, tornaram a fazer novamente. Imagina a fome que estavam aqueles homens, se banquetearam ali. Que bênção naquele momento para eles. Bem, pensaram nesse momento, lógico, em guardar esses objetos valiosos. Pensaram em enriquecer-se, né? Lógico, não era para menos, que eram pobres, mas foram ambiciosos. Extremamente ambiciosos. Vamos ao versículo número 9. Então eles se alimentaram, pegaram essa prata e esse ouro. Você pode perguntar, mas pastor, mas durante a guerra, por que esses soldados, o que justifica esses soldados estarem ali nas suas barracas com tanta prata e tanto ouro? Você sabe que já explicamos aqui em aulas anteriores, é que o salário do soldado era pago com esses objetos, com prata e com ouro. Quando é que ele era recompensado? Quando ele era remunerado? É quando ele ia para uma guerra, vencia o inimigo e aqueles despojos de guerra ficava com o soldado, era o pagamento do soldado. Então, certamente eles já vinham de outra batalha, não posso afirmar com certeza, mas é provável que sim, vieram de outra batalha e eles tinham aqueles objetos de valor com eles ali. Então ele diz para o outro, não, versículo 9, então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Aí até que eles quatro ali, que esconderam aqueles objetos de valor, esconderam aquelas vestes, pensando em se enriquecer, até que eles ponderaram um pouco e disseram, olha o que diz o texto, então disseram uns para os outros. Eu chamo isso aqui de a sensatez, eles foram sensatos. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, ou seja, de boas notícias. E nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Eles pensaram, olha, o que nós fizemos não está certo. Hoje é dia de bênção, é dia de boas novas. É dia de novidade. Temos boas notícias. É isso que o texto está nos mostrando. Eles disseram, se nós esperarmos até a luz da manhã, ou seja, até amanhecer, eles chegaram lá à noite. E passaram muito tempo lá se banqueteando, olhando os objetos. Com certeza eles olharam os objetos. E o texto diz, se esperarmos até a luz da manhã, ou até amanhecer o dia, algum mal nos sobrevirá. Eles sabiam, no íntimo deles, que Deus poderia castigá-los. Algum mal poderia acontecer. Por causa do quê? Por causa da ambição deles. E mesmo porque, quando amanhecesse o dia, o povo de Samaria, ao olhar por cima dos muros, principalmente as sentinelas, iriam ver que o arraial estava completamente abandonado pelo inimigo. E aquelas pessoas de Samaria poderiam ir lá e plotar. Eles iriam plotar os 4 leprosos lá, se banqueteando, e tê-los como traidores, ou como alguém que é ambicioso. Né? Eles estavam sendo ambiciosos, porque estavam se fartando enquanto o povo estava morrendo de inanição dentro da cidade. Então eles pensam aqui, alguns intérpretes entendem dessa forma como eu explanei aqui para nossos irmãos. Então eles disseram, se esperarmos até a luz da manhã, ou amanhecer o dia, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Eles tomaram essa iniciativa de, como salvadores da pátria, ou da cidade de Samaria, vamos retornar, vamos anunciar essas boas novas, que nós encontramos alimentos, que nós encontramos aqui objetos valiosos, vamos contar isso ao rei.
Ele resolve fazer isso. Todos foram unânimes. Foram unânimes quando esconderam, mas foram unânimes também quando foram sensatos e no sentido de voltar e acudir com essa boa notícia os samaritanos que estavam morrendo por inanição. Então, esse texto é muito relevante. Eles se interessaram aqui pela salvação ali da comunidade, né? Na salvação no sentido de eles não morrerem de fome. Vamos ao versículo número 10. O versículo número 10 vai nos mostrar a grande notícia salvadora. Eles retornam do acampamento, vão para a cidade. Aliás, não vão entrar na cidade, porque eles não podem, porque são leprosos ainda. São ricos, mas estão fartos, mas são leprosos. São leprosos. O que é que o texto diz no versículo 10? Vieram, pois, e bradaram, ou seja, gritaram aos porteiros da cidade. Tinha vigilantes lá em cima, tinha as sentinelas. Como eles não podiam entrar, eles gritaram. De baixo eles gritaram. E lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial, ao acampamento dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, ou seja, amarrados, e jumentos atados, isto é, amarrados, e as tendas ou a barraca como estavam dantes. Então eles estavam dizendo: olha, nós fomos até o arraial, constatamos que não há ninguém. Os cavalos estão amarrados, os jumentos estão amarrados, as tendas estavam sem ninguém, completamente abandonado o acampamento. Foi essa a mensagem destes portadores das boas novas. Resolveram unanimemente voltar e contar essa boa nova para o povo. O que vai acontecer? No versículo 11, que já é o último versículo da nossa palestra de hoje, da nossa exposição de hoje, ele diz assim, o texto diz: e chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. Os porteiros, eles gritam, fala para os porteiros acreditam nessa versão desses 4 leprosos, não havia razão nenhuma para eles estarem ali mentindo. Eles vão contar essa boa nova no palácio. O texto diz: e anunciaram dentro da casa do rei. Significa dizer que dentro do palácio do rei. Eles anunciaram essas pessoas que dantes foram mesquinhas, egoístas, eles agora tomaram essa iniciativa. Fala para os sentinelas levam a notícia para o rei Jorão. E aqui nós encerramos o nosso estudo. Claro que agora nós vamos trazer aqui uma eficiente aplicação desse texto. A partir de amanhã, se Deus nos permitir, estaremos dando sequência e vamos estudar o assunto Israel saqueia o arraial inimigo, que é o vídeo 58, baseado em 2 Reis, capítulo 7, versículos 12 a 20. Você verá qual será a reação de Jorão. Será que Jorão vai acreditar nos leprosos ou não? Amanhã, se você quiser saber ler a sequência, é só você ler sua Bíblia. Se não, espere até amanhã. Nós vamos aqui ler o texto, vamos explicar na medida do possível, e você verá e descobrirá se Jorão irá acreditar ou não nesta versão dos 4 leprosos, tá bom? Bem, o que posso aplicar, como podemos aplicar esse estudo à nossa vida? De várias formas. Em primeiro lugar, que nós precisamos, nós que somos crentes em Jesus, nós precisamos publicar ou anunciar o Evangelho de Cristo. A boa nova de Jesus, nós precisamos compartilhar. Por quê? Porque o povo está morrendo dentro das suas cidades, dentro das suas casas, morrendo por inanição espiritual. Nós precisamos ter aquela atitude dos 4 leprosos. Eles não só se beneficiaram, eles se beneficiaram daquela bênção, né? Se banquetearam, se alimentaram. Nós também não podemos, quando aceitamos Jesus, não podemos deixar Jesus só para nós. Nós precisamos compartilhar de Jesus, dessa nossa fé, para outras pessoas. Precisamos falar de Jesus para as pessoas. Por quê? Porque elas estão morrendo de inanição espiritual. Assim como os 4 leprosos foram aqueles agentes para essa boa notícia, nós temos 4 agentes que Deus nos deu. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são perfeitamente eficientes para que nós possamos colher tantas informações sobre o Senhor Jesus para propagar este evangelho às pessoas. Precisamos fazer isso. E alguém já disse certa vez, o que é evangelizar? E eu vou dizer aqui um conceito que não é meu, é de alguém, já li esse conceito e guardei na minha mente. O que é evangelizar? Evangelizar é
um leproso, ou então, melhor, é um leproso, podemos dizer, anunciar, ou então um mendigo, vamos dizer aqui, vou substituir essa palavra leproso, porque os leprosos também são mendigos, porque eles vivem da mendicância, de pedir, são pedintes. Então o que é evangelizar? Evangelizar é um pedinte, certo? É um pedinte, ou então um mendigo, é um mendigo dizer para outro mendigo que encontrou comida. Vou repetir isso aqui, tá certo? Então o que é evangelizar? Evangelizar é um mendigo, que foi eu um dia, você também um dia, foi um mendigo da palavra. Aquela palavra lhe alimentou, e agora você vai partir o seu pão com aquela pessoa que também é um mendigo. Então evangelizar é isso, é um mendigo anunciar a outro mendigo que encontrou alimento. Isso é evangelizar. É eu, que antes era um mendigo, antes que eu era um leproso espiritual, você também era, aceitamos Jesus, alcançamos essa paz, Ele nos alimentou o nosso espírito tem a fome pela verdade, encontramos essa verdade em Jesus Cristo, Ele alimentou nossa alma, Ele resolveu os nossos problemas. Temos ainda problemas, mas nós temos uma solução. A solução é Cristo, nosso advogado. Então devemos anunciar este Jesus, este evangelho para outras pessoas que também estão na mesma mendicância, né? Esperando uma palavra boa para as pessoas. Veja que dentro da cidade só havia pessoas famintas, estavam morrendo, os homens estão morrendo, sem pai, sem Deus, sem salvação. Por quê? Porque são leprosos espiritualmente falando. Podemos fazer, sim, como os leprosos fizeram. Tivemos a iniciativa, devemos ter essa iniciativa de levar o evangelho, compartilhar essas boas novas com as pessoas. Interessante, volto a frisar, e eu já falei isso na nossa exposição aqui, volto a repetir, é que os leprosos não tinham conhecimento da profecia, da fartura, da abundância dita pelo profeta Eliseu. Eles não tinham conhecimento, mas nós temos conhecimento suficiente que Jesus nos mandou ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Nós temos esse conhecimento. Nós temos esse conhecimento na palavra do Senhor. Então a gente precisa compartilhar esta palavra. Eu quero também deixar no campo teológico, também é importante aqui destacar alguns pontos. Por quê? É que esse texto reforça a imanência de Deus. O que é a imanência de Deus? A imanência de Deus significa que Deus está presente e Deus está próximo às suas criaturas. Deus se envolveu com aqueles leprosos. Por quê? E com Samaria, consequentemente. Por quê? Porque cuidou deles. Aqueles leprosos, aqueles coitados, iam morrer ali de fome na porta daquela cidade. Mas o que é que Deus fez? Deus, primeiramente, saciou a fome deles e vai saciar a fome do povo de Samaria. Por quê? Porque Deus é imanente. Deus é transcendente? Deus é transcendente, porque Ele é superior às suas criaturas, a tudo que Ele criou. Mas é um Deus imanente. Coisa que o teísmo, às vezes não aceita, né? Que diz que Deus fez e é como se Deus tivesse abandonado a sua criatura, a sua criação. Mas Deus não nos abandonou. Por isso que Ele mandou Jesus Cristo. Ele amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus é um Deus imanente. Ele estava próximo, presente, cuidou daqueles leprosos, para que eles não morressem por inanição. Então Deus, Ele é um Deus presente, é um Deus que age na história humana, coletiva e pessoal. Vimos aqui, Deus vai agir na história pessoal desses 4 leprosos. Deus também é um Deus que age de forma coletiva, porque essa providência vai beneficiar as pessoas que estavam morrendo de fome dentro de Samaria. Apesar de Samaria está envolvida com a idolatria, e muito particularmente o seu rei está envolto com a idolatria, e consequentemente a rainha-mãe, a Jezabel, também está envolvida com a idolatria. Muito bem, e aqui nós ficamos com esse texto. Que Deus abençoe a todos. Eu gostaria de ler, para finalizar essa nossa conversa hoje aqui, ler apenas um texto do mesmo autor, comentário bíblico expositivo de Wesby. Ele diz assim: não é preciso muita imaginação para aplicar essa cena à igreja de hoje. Jesus conquistou a vitória sobre Satanás. E este dia é de boas novas. Os cristãos estão desfrutando todas as bênçãos da vida com Deus, enquanto o mundo inteiro está sofrendo e morrendo.
Como podemos guardar essas boas novas para nós mesmos? Ele pergunta isso. Se o fizermos, responderemos por isso quando estivermos diante do juiz. Como nos manter calados num dia de boas novas? É por isso que a igreja ela tem que evangelizar, ela tem que fazer suas cruzadas, ela tem que parar de fazer menos aniversários e mais pregações. Nós hoje, eu estou falando da nossa igreja, da igreja a qual eu pertenço, mas muitas igrejas, muitos cristãos hoje estão vivendo mais de comemorações do que de pregações, do que de evangelização, do que de cruzadas evangelísticas. Nós precisamos repensar essa nossa forma de nós vivermos o inteiro evangelho. Nos preocupamos, às vezes, nos dedicamos muito para ter a festa de aniversário. São vários tipos de aniversário que nós comemoramos nas nossas igrejas. Fazemos festas, planejamos, saem tão bem feitas. E por que também não nos dedicarmos para que todo o trabalho que nós fazemos em prol da evangelização, em prol principalmente das cruzadas evangelísticas, da evangelização, temos hoje a mídia a nosso dispor, temos tantas formas de anunciar o evangelho e as pessoas não se dedicam. Que Deus abra nossa mente, nosso coração, para que nós proclamemos as boas novas a este mundo que está perecendo de fome, perecendo por inanição. Deus quer lhe usar, a mim e a você também. Que Deus lhe abençoe, uma boa noite. Até amanhã, se o Senhor nos permitir. Amém.